O Brasil viveu o maior ataque à democracia de nossa história recente. Inconformados com os resultados das urnas, cerca de 5 mil vândalos invadiram, depredaram e saquearam o Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal. As investigações aqui realizadas permitiram que chegássemos a um nome em evidência e a várias conclusões. O nome é Jair Messias Bolsonaro. A democracia brasileira foi atacada. Massas foram manipuladas com discurso de ódio. Milicianos digitais foram empregados para disseminar o medo, desqualificar adversários e promover ataques ao sistema eleitoral. Um golpe de Estado foi ensaiado. O 8 de janeiro é obra do que chamamos de bolsonarismo. Os executores foram insuflados e arregimentados por instigadores, caravanas foram organizadas, extremistas radicais tiveram as passagens pagas e a estada em Brasília subsidiada. Houve método na invasão. A depredação não foi um acidente de percurso, mas o próprio objeto da mobilização. A proposta não era apenas ocupar, mas depredar. O 8 de janeiro foi uma tentativa propositada e premeditada de golpe de Estado. Desestabilizar o governo, incendiar o país, provocar o caos e a desorganização política e até mesmo, se necessário, uma guerra civil. A força e a agressividade das imagens, transmitidas em tempo real pelos próprios envolvidos nos atos de vandalismo, produziram revolta e repulsa na opinião pública, mas os ataques à democracia continuam. A máquina de ódio continua em operação. O 8 de janeiro não foi um raio repentino no dia claro de sol. As nuvens carregadas que anunciavam a tempestade começaram a se acumular muito tempo antes. Os golpes modernos não usam tanques, cabos ou soldados. Começam por uma guerra híbrida, psicológica, à base de mentiras, de campanhas difamatórias, da propagação subliminar, da disseminação do medo, da fabricação do ódio. Os guerrilheiros do caos desvirtuam a bandeira nacional, utilizando-a como sua insígnia e não como a bandeira de todos os brasileiros. Tomam a camisa canarinho como sua e não como a camisa de todos os que torcem pela seleção brasileira. Fazem do hino nacional a sua música como se o Ouvira do Ipiranga não fossem a trilha sonora de um país marcado pela diversidade, pela pluralidade e pela liberdade. O golpe continua pelas tentativas de captura ideológica das forças de segurança e pela cooptação dos quadros das Forças Armadas, pela conquista dos corações e mentes de braços armados do Estado. O golpe se instrumentaliza pela formação de forças paramilitares, por uma política armamentista que, sob a farsa da autodefesa, prepara, arregimenta e arma pelotões de milicianos por todo o Brasil. É preciso, sobretudo, que o golpe não pareça golpe. Por isso é importante atacar as instituições, descredibilizar o processo eleitoral, legitimar preventivamente a tomada do poder. É preciso tentar a destruição da democracia tijolo a tijolo, para que ninguém consiga perceber a erosão gradual. Os golpistas tentam, então, corromper a disputa eleitoral, distribuem vantagens inúmeras durante a campanha, mas para um candidato que havia sido responsável pela péssima condução do combate à doença que vitimou centenas de milhares de brasileiros, apenas isso não seria suficiente. Será importante também tumultuar, obstruir as eleições, impedir que as eleições do candidato adversário cheguem até as urnas, fazer uso de todo tipo de chincana jurídica para adiar ou anular as eleições. Se não der certo, e não dará, só restará aos golpistas a via da ruptura do regime democrático e para isso busca-se conspirar com as Forças Armadas e com altas autoridades da República. Levar os seguidores para a frente dos quartéis, exigindo intervenção militar, estimulá-los a bloquear rodovias e parar o país. Usar dos extremistas para produzir pânico e caos social. O Brasil não pode tolerar mais o ataque sistemático contra as instituições democráticas. Precisa se proteger do radicalismo, do extremismo, dos autoritários, dos que se valem dos próprios mecanismos pretensamente constitucionais para subverter a Constituição, que usam a liberdade de expressão para afogar a expressão, que corrói a democracia por dentro, por meio dos próprios institutos democráticos. O Brasil precisa pôr fim ao 8 de janeiro, para que, mais do que um dia da vergonha, mais do que um dia da infâmia, a data se transforme no dia da resistência democrática.